Bom, olá. Então, vamos passar a palavra aí à professora Lilian, tá, para fazer as considerações dela. Olá, foi a Joana, não é isso que apresentou agora? Isso. Parabéns, Joana, pelo trabalho. É bastante inusitado essa ideia de grafite musgo, achei bem curiosa a proposta, uma forma de misturar pensamentos, linguagens bem peculiar, assim. Eu gostaria, particularmente, de ter visto mais imagens de grafite musgo e menos a sua imagem na apresentação, para a gente ficar mais envolvida com o grafite musgo em si, que, no meu ponto de vista, é uma exploração plástica extremamente rica e muito possível, inclusive não necessariamente pensando apenas no meio urbano, né? Porque estou pensando que então, estamos num contexto que talvez não permita você explorar tanto o ambiente externo. Mas até mesmo as suas experimentações plásticas com grafite musgo dentro de casa ou em outros ambientes que você possa ter acesso, seria interessante da gente ver ao longo da sua fala, que eu acho que ficou meio performática, vamos dizer assim, na sua apresentação. Mas, no mais, eu achei super interessante o trabalho. Há quanto tempo você está pesquisando, agora que o Daniel lembrou para a gente dessa questão? A pergunta é sobre a pesquisa do grafite em si ou a pesquisa PIBIAC? Não, o grafite musgo, né, que é a sua apresentação aqui, né, que eu acho que faz parte do PIBIAC. Não, professora, desculpe interromper, aqui é necessário saber o tempo de bolsa. O tempo de bolsa. Isso, de bolsa. Então, o tempo de bolsa. Eu entrei em agosto de 2019. Agora, calma, vou fazer a conta. Na verdade, posso só comentar, Joana, você mudou de projeto, né? Então, a sua bolsa foi início em 2020. Era outro projeto anteriormente. Tá. Então, é início... junho de 2020, né? Tá. Que começou a bolsa. Junho de 2020, certo. Só para anotar aqui. O grafite musgo, ele começa em 2019 ou ele começa em 2020? Ele começa no começo de 2020. No começo de 2020. E como... Assim, só para você repetir, talvez você se repita um pouco em relação à apresentação. Mas como é que foi que... Em que momento você decidiu misturar essas duas técnicas? Assim? Eu entendo que você já tinha esse envolvimento com o jardim, com a permacultura, e aí em que momento você percebeu que a própria materialidade que você convivia, né, durante suas experiências na UFRJ poderiam se tornar bases plásticas para as suas intervenções, suas investigações artísticas? Assim? E de que maneira você pensa em explorar, obviamente, no atual momento, utopicamente, dentro do contexto da cidade, esse grafite musgo? Eu respondo você primeiro e aí depois a outra pergunta da outra pessoa. Tá. É mais uma conversa. Tá. Primeiro eu queria falar sobre o que você falou de ter mais imagens do grafite e menos eu falando, que eu achei interessante, porque eu fiz e eu percebi isso depois que eu fiz, mas eu gostei disso porque eu gosto de trabalhar com essa ideia do imaginário e de uma coisa que fica mais na sua cabeça do que necessariamente você vê ela de fato. Então, da história que eu conto e como que isso pode se desdobrar dentro da sua mente para outras imagens que não necessariamente foi o que eu fiz, necessariamente, né? Mas
Mas eu cheguei a fazer outras experimentações com grafite, sim, até em casa. Eu chamei de pinturas, eu fiz um geométrico de musgo, que era um ladrilho com musgo, que foi quando enfim, começou a quarentena de fato, e eu fiquei em casa e eu tive que trazer o musgo para minha casa. Mas em 2019 eu comecei a trabalhar mais com as plantas em si e tal, mas em 2020 eu comecei a trabalhar com musgo, em específico por causa de uma oportunidade que eu tive na República de um amigo meu, que ele estava chamando artistas para fazerem grafite, e eu quis participar. E aí só que eu pensei em desenhar alguma coisa normal, só que eu falei assim, cara, eu conheço essa técnica faz um tempo, que não fui eu que inventei, o grafite musgo, ele já existe faz um tempo, eu conhecia desde que da escola, e aí eu falei assim, cara, eu acho que isso é a minha forma de grafite que eu poderia fazer, então eu mandei um projeto para ele e fui selecionada, eu ia fazer, só que aí começou a quarentena, e aí eu não pude fazer lá por causa da pandemia. E aí eu comecei a fazer essas experimentações próximas da minha casa, tipo, na rua, né? E aí se deu essas experimentações, que foram 2 corações e aquele no muro do Parque Lage. E nessa época eu ia começar a ser monitora de, poema objeto no Parque Lage, e esse grafite musgo no número do Parque Lage em específico, eu ia escrever a palavra ar. Só que não deu, porque enfim, muito grande. Tem a questão da intervenção urbana, né? Tipo, eu ficava com medo de eu ser parada por estar fazendo aquilo, então eu ia de noite, aí começou tinha uma viatura na frente do lugar, então eu parei de ir, porque eu fiquei com medo de fazer a intervenção, e aí ficou mais aquela forma abstrata, que eu e até os professores que viram isso disseram que acharam mais interessante a forma abstrata em si do que se eu escrevesse a palavra ar. Mas ele veio muito dessa ideia de fazer uma narrativa visual, né, usando esse material que produz ar e que é vivo e que exige algum tipo de cuidado também. Tipo, eu botei lá e eu ia todo dia borrifar, né? Até porque dependendo do lugar que eu botei, alguns lugares não eram propícios. Então teve que os 2 corações morreram mais e o do Parque Lage ficou mais tempo. Só que teve uma chuva forte e aí caiu parte do musgo. Então... Pessoal, eu queria pedir para as respostas serem um pouco mais sucintas, respeitar claro. o tempo. Tá, desculpa. Tá bom, então acho que eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, estou totalmente de acordo com suas professoras. A abstração é muito mais interessante do que a forma, no caso dessa prática, assim, me pareceu mais potente, vamos dizer assim. Eu queria passar a palavra então à professora Elizabeth para poder fazer a intervenção dela. Bom, eu concordo também com Lilian, com os outros professores, a respeito, era uma das questões que eu tinha colocado aqui, essa questão do figurativo, do abstrato, achando que a questão da abstração é interessante. Acho essa especulação com o músico bem interessante, e talvez você tenha a possibilidade, até antes de passar para um outro tipo de planta, de explorar isso, porque eu fiquei pensando na questão do muro do parque, que se utilizar, as pessoas vão se surpreender com aquilo crescendo. Eu não sei se como aquele muro tem musgo em vários outros lugares, eu não sei se essa intervenção chama a atenção da maneira como você colocou, se seria possível você trabalhar com tipos de musgos diferentes e que tivessem outras cores ou outras formas, ou que de alguma maneira fosse um organismo, porque aí é outra questão da questão da integração ou a não integração com o existente, né? Quando você bota um musgo muito semelhante com o que está lá, essa intervenção ela se destaca menos na paisagem, ela aparece menos. Me parece ter sido uma escolha sua, porque você gostou de várias imagens de musgos diferentes, né?
Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque essa escolha de algo que se integra e que se dissolve, porque se você tivesse, por exemplo, uma espécie que fosse um pouco diferente, talvez ela destacasse mais, mas continuaria integrada com a paisagem. Não sei, são coisas que eu fiquei pensando durante a sua intervenção. Também acho, assim, concordo com a Lília na questão do vídeo, de aparecer mais essas imagens do que você produziu, né? Eu acho que é assim o objeto que você estava querendo apresentar aqui, né? As minhas especulações imaginárias, elas são minhas, e elas dependem assim de algum nível de estímulo, né? E aí eu fico pensando nisso e nessas questões. Então, para mim, as questões que eu queria que você falasse um pouco, essa questão da integração, desintegração com o existente, né? Por que você tinha escolhido a questão do figurativo, né? O que isso te motivava mais, e formas que são bastante recorrentes, como coração, uma letra, né? E esse acaso, como é que te impactou o acaso da letra não conseguir, você não conseguir concluir a letra e ter ficado de uma forma abstrata, e as consequências dessa abstração nas tuas reflexões de pesquisadora. Joana, eu peço uma resposta sucinta, por favor. Tá. Em relação à questão do destaque do muro, da intervenção, eu acho que se destacava, porque nenhuma parte do muro tinha tanto musgo quanto aquela, mas eu gostaria de ter aplicado mais. A escolha do musgo em si foi porque foi um musgo que eu achei muito na cidade do Rio de Janeiro, que tem essa que eu não comprei, né? Eu coletei ele. Então foi um musgo que eu achei muito, que eu pude ter quantidade suficiente para botar lá. Mas acharia super interessante botar outras variedades, inclusive tem várias coloridas e seria muito interessante. E em relação à figuração e abstração, eu pretendia botar as letras, né, por causa do curso de poema objeto, e não necessariamente porque estava muito no começo do curso e eu ainda não tinha conseguido entender as possibilidades de poema visuais, né, que não fossem a partir de palavras. Mas hoje em dia eu 100% vejo essa abstração como uma narrativa visual também, um poema visual. E em relação aos corações, foi num sentido do sentimento e simbólico daquilo. Tinha um pouco em relação a tentar transmitir, tipo, uma figuração de um símbolo que está tão no imaginário comum que a minha ideia era que quando uma pessoa olhasse para aquilo de alguma forma ela sentiria amor. E também tem uma coisa da tag do grafite, né, que normalmente são coisas mais figurativas, e também eu imaginei na possibilidade daquele trabalho, que aquele trabalho se aproximava mais das pessoas fora de um contexto artístico do qual a gente faz parte, né? De que uma abstração para a gente é muito interessante, mas às vezes para as pessoas que não investigam essa área de conhecimento vão se conectar mais com uma figuração do que uma abstração. E como a gente estava no começo dessa era em que estávamos indo para o digital, eu imaginei que poderia ser uma imagem que poderia chegar em mais lugares, se conectando com as pessoas através desse símbolo. Então foi um pouco, talvez, nesse sentido. Mas foi muito mais afetivo, certamente. Ok. Obrigado. Parabéns à orientadora, parabéns pelo vídeo. Nós vamos retomar agora a Clarice. Tá? A Clarice está presente, conseguiu estabilizar a conexão dela. A professora Paula e a Clarice